Olá pessoal do segundo ano A, B e C. Quanto tempo que a gente não se vê, saudades. Vamos hoje estudar um tópico novo. Não tem nem no livro de vocês, mas é algo bem simples que complementa o que nós já vimos anteriormente, que é o cálculo de determinantes. Então, para iniciar a regra de Cramer, eu vou resolver com vocês aqui, me acompanha aí no caderno, fazendo as continhas, que é bem simples. Eu vou começar resolvendo esse sistema de equações aqui, com esse probleminha aqui, esse exemplo aqui. Ó. Resolvo o seguinte sistema de equações lineares. As equações são 3x menos 4y igual a 13, x mais 2y igual a 6. Então, eu quero calcular o valor de x e o valor de y. Eu vou dividir esses cálculos em etapas. Então, a primeira etapa, vou até marcar aqui para vocês. Ó. Primeira etapa, cálculo do determinante dos coeficientes. Essa é a primeira etapa. Então, vamos calcular o determinante dos coeficientes, da matriz dos coeficientes desse sistema de equações. E quem são os números que formam essa matriz? Bom, são os números que acompanham as letras. Eu tenho o 3, o menos 4, o 1 e o 2. Então, eu vou montar uma matriz D, que eu vou chamar, com esses números. Os números que acompanham as incógnitas do sistema de equação. Nesse exemplo aqui, é o 3 e o menos 4 em cima. Então, vou colocar aqui o 3 e menos 4. E embaixo, embora não apareça nenhum número aqui, você já sabe que é o número 1. Embaixo eu tenho os números 1 e 2. Eu vou colocar aqui o número 1 e 2. Essa é a nossa primeira matriz. Nós já sabemos calcular o determinante da matriz quadrada 2 por 2. Isso você já sabe mais do que eu. Mas, para revisar, vou fazer a continha aqui. Me acompanha aí, escrevendo no seu caderno. Primeiro passo para calcular o determinante dessa matriz é você identificar quem é a diagonal principal. A diagonal principal é composta pelos números 3 e 2. E vamos fazer o produto de 3 e 2. Para ficar mais simples, vou escrever aqui para você. Ó, 3 vezes 2. Depois, subtrai pelo produto da diagonal secundária. A diagonal secundária é 1 e menos 4. Então, vai ficar menos 1 vezes menos 4. Diagonal principal, 3 vezes 2, menos produto da diagonal secundária, 1 vezes menos 4. Então, vai ficar assim. Nosso primeiro cálculo vai se encerrar dessa forma aqui. Ó. Determinante vai ser igual a 3 vezes 2, 6. Menos 1 vezes menos 4, mais 4. E você sabe que 6 mais 4, 10. Pronto. Esse é o primeiro valor que calculamos. O cálculo do determinante da matriz dos coeficientes já foi feito. A segunda etapa. Bem simples também. Segunda etapa. Cálculo do determinante de x. Vamos montar mais uma matriz 2 por 2. Vou chamar essa matriz aqui de matriz dx. E quem vai formar essa matriz? Vou dizer para vocês aqui. Vai ser mais uma matriz quadrada, 2 por 2. Mas quem são os números que formam ela? Bom, como é o cálculo do determinante de x, você esquece os números que acompanham x. Você vai pegar só os outros números. Ó. O menos 4, 2, que acompanham os y, o 13 e o 6. Então, vai ficar o seguinte. Olha a ordem que eu vou montar esse determinante, essa matriz aqui. Vai ficar os termos independentes.
13 e 6. E os números que acompanham as letras, no caso de y, menos 4 e 2. Bem simples, né? É só se atentar para essa ordem. Feito isso, vamos calcular o determinante d de x. Diagonal principal, multiplica. Vou fazer a continha aqui para vocês. Nosso d de x. D de x igual. Bom, quem é a diagonal principal? Os números que compõem ela são 13 e o 2. Vamos fazer o seguinte, ó. 13 vezes 2 menos o produto da diagonal secundária, que no caso é 6 e menos 4. Vai ficar menos 6 vezes menos 4. Vamos fazer o produto agora. Bem simples o cálculo, fazendo passo a passo para vocês não perderem o foco. Bom, 13 vezes 2, que é o produto da principal, vai ficar 26. A secundária, 6 e menos 4. 6 vezes menos 4 é menos 24. Mas você troca o sinal, você sabe disso, né? Ou seja, menos com menos, mais. Vai ficar mais 24. 26 mais 24, 50. Já foi feito o nosso segundo cálculo. Esse foi o cálculo determinante de x. Tranquilo, né? O último cálculo determinante, que eu vou chamar de terceira etapa. Terceira etapa é o cálculo do determinante de y. Vamos voltar aqui para a nossa matriz aqui, ó. Quem são os números que vão compor essa matriz? Você percebeu que quando for o cálculo de x, eu excluo os números que acompanham o x. Então, obviamente, para o cálculo do determinante de y, eu vou excluir os números que acompanham o y. Então, vai ficar o seguinte aqui, ó. Minha matriz, que eu vou chamar de dy, vai ser essa matriz aqui, a matriz quadrada, 2 por 2. Bom, quem são os números? Bom, você vai colocar primeiro os números que acompanham o x, ó, o 3 e o 1, vou colocar aqui, ó, o 3 e o número 1. E agora, os coeficientes, aliás, os termos de dependência, 13 e 6. 13 e 6. Repetindo, ó, os termos, os números que acompanham x, tá aqui, ó, 3 e 1, os que acompanham y, 13 e 6, tá aqui em minha nova matriz, ó. Matriz 2 por 2, que nós já sabemos calcular o determinante. Então, para o cálculo de dy, desse determinante aqui, é só multiplicar mais uma vez a diagonal principal. E quais são os números que compõem a diagonal principal? Os números 3 e 6. Ó. Então, vai fazer o seguinte, ó, 3 vezes o 6, menos, porque a secundária sempre tem o menos na frente, ó, 1 vezes 13. Vai ficar 1 vezes 13. Por fim, o d de y vai ser igual a 3 vezes 6, 18, menos 1 vezes 3, 1 vezes 13, aliás, 13. E 18 menos 13, igual a 5. Pronto. Os 3 cálculos principais já foram feitos. Eu calculei o determinante dos coeficientes, deu 10, o determinante de x, que deu 50, o determinante de y, que deu 5. Agora, é a etapa final. Que é o cálculo de x e de y.
E como vamos fazer isso? Simples. O cálculo de x, da incógnita x, eu vou definir assim. Ele é definido assim. Ó. X é igual. Eu vou fazer o seguinte. Ó. Eu vou dividir o determinante d de x pelo determinante dos coeficientes d. Eu já tenho esses valores. O d de x é 50. Vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar 50 dividido pelo determinante dos coeficientes, que eu fiz o cálculo, ó. Nós fizemos o cálculo, deu 10. Então vai ficar o seguinte, ó. 50 dividido por 10. E você sabe a resposta? 5. Então o valor de x é 5. Falta achar o valor de y. Eu vou calcular o valor de y e ele é assim definido. O y é igual ao determinante de y, que eu vou escrever aqui, ó, o d de y, dividido pelo determinante dos coeficientes, d. Eu já tenho o cálculo dos dois também. Ou seja, vai ficar, quem é o d de y? 5. Quem é o determinante d, que nós fizemos o cálculo? 10. Vai ficar 5 sobre 10. Que nós podemos simplificar por 5. Ou dividir logo. Simplificando por 5, você vai ver que a resposta é 1 sobre 2. Pronto. Está feito o cálculo. Nós resolvemos o sistema de equação usando a regra de Cramer. Achamos o valor de x igual a 5 e y igual a 1 sobre 2. Opa! 1 sobre 2. Espero que esse breve vídeo possa ajudar vocês a entender melhor esse método. Eu vou fazer mais um vídeo explicando esse mesmo problema, esse mesmo sistema, esse mesmo método num problema contextualizado. Bons estudos!